Há um bom tempo eu estava querendo fazer essa série aqui no canal, e agora que o site já tem bastante conteúdo, eu acho que já é possível. Se você quiser pular a explicação onde eu falo o que é a série e o que será abordado nela, eu vou deixar aqui na tela um texto com os minutos do vídeo que você deve clicar para pular. Caso contrário, é só continuar assistindo. Bem, atualmente existem 17 projetos diferentes no site e alguns deles, claro, são bem simples e dispensam comentários. Por outro lado, tem outros que precisam de uma análise mais profunda sobre aquilo que está sendo tratado, porque eles não são exatamente o que está sendo apresentado ali, apenas aquilo, né? Um exemplo é justamente o assunto desse vídeo, que é medindo a distância utilizando um acelerômetro. O post por si só está muito bem explicado, mas o assunto, tanto o assunto de medir a distância que um corpo percorreu, tanto o assunto do próprio post, que é medir a distância utilizando acelerômetros, né, os métodos que podem ser utilizados, está muito além do que o post mostrou. Então é interessante fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Além disso, a ideia da série é falar dos projetos em desenvolvimento, mais específico para os projetos que envolvam sistemas embarcados. Isso também para os projetos já existentes. Então vou tentar explicar como que você parte da ideia inicial de um sistema embarcado e chega até o seu resultado final. Normalmente você encontra muito material online, seja vídeos ou alguns documentos, que mostram alguns sistemas embarcados ou alguns projetos pessoais de algumas pessoas que parecem que elas chegaram no resultado final com alguma espécie de mágica, porque não tem, pela forma como elas mostram, uma certa lógica muito clara ali no procedimento que elas fizeram. Então, principalmente para iniciantes, isso é bem complicado de você entender quais são as variáveis que você tem que levar em conta para desenvolver um sistema embarcado. E embora eu ainda esteja na graduação e não tenha de fato muito conhecimento nessa área de sistema embarcado, eu vou tentar dar as dicas com base na experiência que eu tenho nos vários projetos que eu já fiz e no que eu já estudei online. E eu sei que eu falei que o foco é mostrar projetos de sistema embarcados, mas nada me impede de fazer um vídeo mostrando também algum projeto no site ou que eu esteja desenvolvendo que não envolva o uso de microcontrolador, seja utilizando componentes básicos da eletrônica ou alguma coisa assim. Por fim, eu não tenho certeza se o nome vai ser mantido lógica de projetos eletrônicos mesmo. Qualquer coisa eu vou mudar o nome e o título desse vídeo já vai ser outro também, e o que eu estou falando agora já não vai mais fazer sentido. Então, o projeto que eu vou comentar hoje se chama Descobrindo Distância com Acelerômetro. Se você ainda não leu o post, eu vou deixar o link aí na descrição, então dá uma olhadinha lá que está bem interessante, mas de qualquer forma vou dar um breve resumo aqui. O projeto consiste em utilizar um acelerômetro, no caso o MPU 650, para descobrir a distância deslocada por um corpo. No caso, o corpo seria justamente algum objeto que está atrelado ao acelerômetro, né? Ou se não tiver nenhum objeto, o próprio acelerômetro. A forma como isso foi feito foi pegando aceleração em cada ponto a cada certo tempo e depois utilizando esses pontos para calcular a integral da aceleração sobre o tempo, e a integral da aceleração nos dá justamente a velocidade. E com a velocidade nós calculamos a integral dela novamente e descobrimos a distância. Esse é o processo de forma simplificada. No caso, eu utilizei a regra dos trapézios, mas existem outros métodos que você pode utilizar para melhorar a precisão do resultado final, e é o que eu vou comentar logo logo. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é de onde surgiu a ideia. Então, como que eu cheguei a ideia de fazer um projeto para descobrir a distância utilizando um acelerômetro, porque não é um método muito convencional, né? Existem várias outras formas de se fazer isso, que é o que eu vou comentar mais adiante também. Bem, já faz praticamente uns 2 anos
estava pensando nas formas distintas de fazer isso, e uma delas foi com acelerômetro, que é uma forma que para mim na época parecia ser mais simples do que algumas outras, então eu queria tentar. E é uma forma muito interessante, pois envolve certos conceitos do cálculo, que seria integral, né? Que são para algumas pessoas bem complexos, né? Já que certas pessoas ainda não têm esse conceito definido, né? E na época que eu tive a ideia, eu cheguei a pesquisar como isso poderia ser feito. E o link que eu achei na época, eu coloquei no fim do post do blog Engenheirando. E ele explica a teoria por trás do que eu mostrei, né? Como que você pode obter a distância a partir de pontos de aceleração. E o conceito de integral ainda não estava muito bem alinhado para mim na época. Então eu acabei enrolando um pouco, fui deixando o projeto meio de lado e só fui implementar ele muito tempo depois, quando eu comprei o acelerômetro também e quando o conceito de integral para mim estava mais claro, e também quando eu já tinha visto a regra dos trapézios na faculdade. Então ficou muito mais claro para mim como que eu poderia fazer a aplicação que eu queria. O próximo ponto que eu queria falar são os problemas do projeto, os pontos fracos dele. O primeiro é que o acelerômetro, o MPU 650, é bem estável. Eu não sei se isso é uma particularidade minha ou se é uma coisa do próprio sensor mesmo, mas eu tive uma série de problemas com esse acelerômetro, onde as medições simplesmente paravam de ser feitas sem motivo nenhum do nada, sendo que eu já tinha verificado o circuito diversas vezes, não tinha mau contato nem nada, então sei lá por qual motivo ele estava dando errado. E a única coisa que eu não cheguei a testar de fato foi se o sensor com a biblioteca, que tem uma biblioteca para o Arduino, para o MPU 650, então eu não cheguei a testar se com a biblioteca ele funcionaria, porque às vezes poderia ser algum problema da minha programação, né? Mas algumas outras pessoas que eu conheço também utilizaram o acelerômetro, não tiveram esse mesmo problema que o meu. Então eu acredito que o meu sensor esteja com algum problema, não tenho certeza. Mas de qualquer forma, esse sensor não é muito preciso. Só de você deixar ele parado, estático em uma mesa, você já vai observar que os valores que ele apresenta são muito instáveis. Se você colocar a escala dele padrão, né, de aceleração, você percebe que já na casa dos centímetros por segundo ao quadrado, você não tem uma precisão boa, porque a variação é absurda, né? Não é uma coisa muito fixa, não é uma coisa constante. Então esse é o primeiro problema do projeto. O segundo problema, mas que eu acredito que não tenha exercido uma influência muito grande comparado com o primeiro problema que eu comentei, é que o método que eu utilizei contém uma certa imprecisão. A regra dos trapézios, conforme eu mostrei no post, ela desconsidera uma pequena parte da área do gráfico na hora de calcular a integral. Ou ela desconsidera a parte no sentido de que deixa de adicionar aquele pequeno pedaço, ou ela desconsidera no sentido que a área definida pelo trapézio é maior do que a área real. Então o cálculo da distância pode ficar maior ou menor do que o valor real. Então isso aí você já perde a precisão, né, do seu resultado final. Mas como é uma coisa, dependendo do caso, muito pequena, então não faz muita diferença. Até porque da forma como a gente estava fazendo a amostragem, ou seja, pegando os valores da aceleração, acaba que o método que a gente utilizou dos trapézios basicamente estava com a precisão de 100%, porque em determinado tempo a gente pegava a medição da aceleração, passava um tempo depois a gente pegava outra medição. De uma medição para outra, da forma que a gente fez, é uma reta. Claro, na vida real não é isso. A aceleração está variando em uma curva, por exemplo. Mas da forma como a gente fez, está variando em reta pela amostragem. Na última parte do vídeo eu queria comentar sobre formas de melhorar o projeto, até discutir também a ideia em si. Bem, em relação ao método, como eu falei, né, que eu utilizei a regra dos trapézios,
Outro método possível, que é mais preciso, seria a primeira ou a segunda regra de Simpson, sendo que ambos os métodos, tanto a primeira regra quanto a segunda regra de Simpson, são formas mais precisas de calcular a área sobre uma curva, né, que seria integral. Mas, como eu falei, o principal problema do projeto é o sensor e não o método utilizado. Claro, o método utilizado ia dar uma precisão um pouco melhor, mas não muito. Eu falo isso levando em conta o teste que eu fiz, que eu coloquei no final do post, que é inclinar o acelerômetro 90 graus, sendo que o eixo onde ele estava medindo a aceleração, que era o que a gente estava pegando, que era o X no caso, esse X é arbitrário, mas era de um registrador específico, inclinar ele a 90 graus, sendo que agora a aceleração que ele está sofrendo, né, seria a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, ela é conhecida, e eu fiz os cálculos e obtive um valor de deslocamento utilizando as fórmulas básicas de cinética. E esse deslocamento é o que deveria ter dado no programa, caso ele funcionasse. E realmente deu, no intervalinho que eu peguei, assim como eu comentei no post. E a imprecisão que eu obtive no cálculo, ela vem tanto do método que eu utilizei quanto do sensor. Mas como o sensor estava parado, então ele estava com uma precisão maior, já que eu falei que o sensor, no meu caso, estava com bastante problema de comunicação, de instabilidade, então ele parado estava dando resultados melhores, né? Então o maior problema, pelo menos no meu caso, foi o sensor. Acredito que o método ajudaria, mas não tanto. Deixando de lado o acelerômetro, quais seriam as alternativas que a gente poderia usar para fazer essa ideia funcionar, né? Para a gente ter um resultado melhor. Voltando à ideia original, para a gente discutir como isso pode ser feito, que a ideia original era descobrir qual é a distância que um robô andou, uma espécie de carrinho, né? Alguma coisa assim. Aí a gente chega no conceito de odômetro, que de acordo com o dicionário é um sensor que mede a distância percorrida por um veículo. Se a gente considerar que o robô é um carrinho, um veículo, faz sentido. Porque você pode considerar um drone, um veículo aéreo, alguma coisa assim. Enfim, não sei se o conceito se a definição está correta para esse caso, mas se aplica também. E existem, eu tô com uma lista aqui, existem pelo menos 5 formas diferentes de você descobrir isso. As 5 são além do acelerômetro, sendo que 3 delas não são nem um pouco recomendadas, as outras 2 podem ser utilizadas, só que uma delas é a mais ideal. Começando pelas 3 primeiras, que envolvem basicamente a mesma coisa, que no caso pode ser mais do que 3, né? Vou explicar. Imagine que você tem o seu carrinho, o seu robô. Isso é mais específico para o caso em que ele está num ambiente fechado. Se você coloca vamos pensar num sensor qualquer que mede distância, sensor ultrassônico. Se a gente coloca um sensor ultrassônico na frente e atrás do robô, se o robô começa a andar para frente e o sensor ultrassônico detecta essa distância sendo reduzida, você consegue saber quanto que ele está andando. Mas é uma forma muito, vamos dizer assim, gambiarra, que às vezes ele pode estar num lugar aberto, onde os sensores ultrassônicos não pegam essa distância e fica uma coisa muito limitada para o robô. Mas não deixa de ser uma solução, né? Além do sensor ultrassônico, que é uma das soluções que eu listei aqui, você tem outros 2 sensores de distância que poderiam ser utilizados seguindo essa mesma lógica, que é um sensor infravermelho e o sensor de distância laser. O sensor infravermelho tem um post no site sobre transmissor e receptor infravermelho, e lá eu já deixei uns comentários falando que esse sensor não é muito bom, porque ele sofre uma interferência extremamente ruim da luz solar, né? Porque o sol emite radiação infravermelha, e isso aí é totalmente danoso para o sensor infravermelho. Então, se o robô não for utilizado num local fechado, no sentido de que não vai ter interferência de radiação infravermelha, o seu robô não vai funcionar. E sem falar também que o sensor infravermelho só consegue pegar uma distância muito pequena. Então, igual eu falei, se o robô não tem obstáculo na frente ou ao lado dele, ele não vai conseguir saber que ele está andando para frente, para trás, quantos centímetros, metros ele pegou, enfim. Então,
das 3 soluções não são muito adequadas para esse caso. Seguindo na lista, que seria o quarto método, que para mim está em segundo lugar entre eles, seria o módulo GPS. Na verdade está em segundo lugar ao lado do acelerômetro, né? Porque os dois para mim têm uma certa equivalência aí na questão da qualidade dos resultados. Bem, utilizando o módulo GPS, você consegue saber quais são as coordenadas que você está. E com base nisso, você pega essa coordenada atual, daqui a certo tempo você pega essa coordenada do futuro, que vai ser a atual no caso, no futuro, e descobre qual que é a distância entre uma e outra. Com base nisso, você descobre qual que é a distância que você andou. Não sei se isso é muito simples de fazer, mas não deixa de ser uma solução, né? E esse método, até onde eu vi, ele não dá uma precisão, obviamente, na casa dos milímetros, né? Caso seja necessário. Já que você está pegando coordenadas do GPS, essas coordenadas não são passadas ao ponto de você conseguir uma precisão de milímetro. E para finalizar, o melhor método que eu encontrei, na verdade pode ser dividido em dois, é utilizando alguma forma de você captar a posição do motor, no caso da roda, e saber quantas voltas a roda deu. Vou explicar isso melhor. Se você tem algum sensor que diz quantas voltas a sua roda deu, você consegue calcular a distância que o seu robô, que o seu carro, enfim, seu veículo andou, com base na fórmula do comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, se você sabe qual que é o raio da sua roda, se você multiplicar por 2π, você descobre o comprimento da roda, e isso indica que a cada volta da roda, o seu veículo, seu robô, enfim, andou aquela determinada distância. Então, se você tiver um sensor que consegue medir quantas voltas a sua roda deu, você consegue medir a distância que você andou. E existem duas formas mais comuns de se fazer isso, pelo que eu pesquisei. E a primeira delas é, você usa um heat switch, um sensor magnético, quando tem um ímã próximo dele, ele pode fechar a chave ou abrir, mas normalmente ele fecha a chave, né? Então, em uma ponta da roda, você coloca um ímã e na parte que gira, enfim, depende. O ímã pode estar na parte que gira, o heat switch pode estar na parte que gira, tanto faz. Mas normalmente o recomendável é o ímã estar na parte que gira. E a parte física está o heat switch. Então você coloca o heat switch na parte física, o ímã na parte que gira, e toda vez que o ímã passar no heat switch, o heat switch vai detectar a presença do ímã e ele vai computar que foi dado uma volta. E com isso você calcula a distância conforme eu falei. A segunda forma, que é um pouco mais complexa, que é essa utilizando o encoder. O encoder nada mais é do que um dispositivo que fica acoplado ao motor, que consegue informar quantos pulsos foram dados em uma volta. Normalmente o encoder tem um número fixo de pulsos por volta, então se você tem informação que ele deu o número de pulsos necessários para uma volta, você sabe que ele deu uma volta. E você consegue até saber se ele deu meia volta, se deu um quarto de volta, enfim, de acordo com a quantidade de pulsos. Então ele é ainda melhor porque você sabe a distância percorrida não só com base em uma volta completa, você sabe se foi dada uma leve rotacionada no motor para girar a roda. Você consegue medir essa distância também. Esse no caso é o encoder incremental, mas tem um encoder que é absoluto, onde você consegue também saber qual que é a posição do motor. Então, além de você conseguir descobrir quantas voltas a roda deu, você consegue descobrir também qual é a posição da roda. É bem interessante. Concluindo então, se eu fosse fazer um projeto, conforme eu falei, de um robozinho para saber quantos metros, centímetros ou milímetros ele andou, muito provavelmente eu usaria um encoder ou um heat switch. E até existem muitos projetos de velocímetros para bicicleta, onde eles utilizam um heat switch para saber qual a distância percorrida pela bicicleta e com a distância saber qual que é a velocidade da bicicleta, que é assim que o carro faz. O carro utiliza a distância percorrida que ele calculou no odômetro interno do carro e com ela calcula a velocidade do carro em quilômetros por hora. Mas se eu fosse fazer um drone, por exemplo, para descobrir a distância não tem como eu usar um encoder, porque o drone ele não vai ter uma roda que vai sair rodando no ar e contando a distância dele. Eu usaria provavelmente um GPS
talvez seria o mais adequado para essa situação, porque o acelerômetro, claro, o drone tem um acelerômetro, mas o acelerômetro dele pode estar a cada momento numa inclinação diferente, porque, por exemplo, se eu tenho o drone parado aqui, se ele for para frente, o acelerômetro dele já vai estar inclinado. Vamos pensar que esse é o eixo X. Ele está medindo a distância percorrida no eixo X. Se o drone fazer essa inclinação, o que ele anda no eixo X já não é mais a distância real que ele está andando no nosso eixo X que a gente definiu inicialmente. Porque agora ele está inclinado, é o que ele está andando naquele eixo, é uma distância inclinada, né? Bem, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Deu para falar algumas informações interessantes. Nesse vídeo eu não comentei da parte estrutural do projeto, né, dos componentes e tudo mais, mas com certeza nos projetos que virão eu falarei mais um pouco sobre essa parte. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um gostei, acessa o site lá, porque os conteúdos são normalmente publicados com frequência lá, e os vídeos dessa série eu vou postando à medida que eu for desenvolvendo novos projetos, postando no site, e também futuramente analisando outros projetos do site que já estão lá, que você pode ler nesse exato momento, principalmente sobre o projeto de reconhecimento de voz, que foi um projeto tão grande que está dividido em acho que 4 ou 5 posts, se eu não me engano. Mas enfim, acompanhe lá, se inscreva no canal, deixe um gostei e é isso aí. Vejo na próxima.